Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Pai, por essa noite, te louvamos por esse momento tão especial, Senhor, onde estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para sermos edificados e também para Te adorar. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que possamos ser não somente edificados, mas possamos ser desafiados pela Tua palavra, Senhor. Nos incomoda nessa noite, aqueles que estão confortáveis, sossegados, que o Senhor venha realmente tocar, Senhor. E o Senhor venha desafiar, lançar novos desafios sobre a nossa vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que nós lemos, esse versículo, é um tanto desafiador, diz respeito a cada um de nós. Em uma outra tradução, um pouco mais parafraseada, um pouco mais contemporânea desse versículo, diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Sabe, existe um equívoco hoje nos nossos dias sobre sacrifício. Pensamos e muitas vezes anulamos essa palavra sacrifício do nosso vocabulário, do nosso dicionário. Pensamos que Deus não aceita mais sacrifícios, que sacrifício é somente coisa do Antigo Testamento, coisa da Antiga Aliança, mas na verdade isso é um grande equívoco. Nós sabemos, e isso é verdade, que hoje, para pedir perdão pelos nossos pecados, nós não precisamos sacrificar um cordeiro, sacrificar uma pomba, e por diversas outras coisas. Não. Mas a palavra de sacrifício, ela não pode ser riscada do nosso dicionário, porque existe também um sacrifício no Novo Testamento. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, seria o sacrifício da nova aliança. Ainda existe o sacrifício. E é por isso que aqui em Romanos 12, está bem claro, quando o autor está dizendo: apresentai o vosso corpo como o quê? Sacrifício a Deus. Ou seja, essa não é uma palavra do passado, mas é uma palavra também do presente. E é o desafio para cada um de nós nessa noite. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir, mas em Hebreus 13:15 também diz assim: Oferecemos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios, veja que o autor também usa a mesma palavra, sacrifícios, Deus se alegra. Então esse é o desafio para nós nessa noite, é o sacrifício da nova aliança. E eu quero com vocês nessa noite poder entender um pouco, poder compartilhar algumas verdades desse pequeno versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu quero compartilhar, é o comecinho da frase, quando diz assim: Rogo-vos, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam sua vida como sacrifício a Deus. A primeira verdade que eu quero compartilhar sobre o sacrifício da nova aliança está nessa primeira frase, que está falando sobre a motivação do sacrifício. O autor está dizendo: peço que pela misericórdia divina vocês ofereçam a vossa vida como um sacrifício a Deus. Por causa do quê? Da misericórdia divina. Então, primeiro, a motivação do sacrifício. Por causa da misericórdia de Deus, ofereçam a vossa vida como um sacrifício vivo. A verdadeira motivação em entregar a minha vida como sacrifício a Deus não é simplesmente o que Ele pode me dar ou o que pode vir a acontecer na minha vida, mas na verdade é aquilo que Ele já fez por mim. As nossas ações e a nossa atitude de servir a Deus, não tendo em olhos no futuro, mas tendo no olho naquele sacrifício que Ele fez por mim. É por isso que o autor diz: pela misericórdia de Deus, ofereçam a vossa vida como um sacrifício a Ele. Ou seja, o que nos leva a sacrificar a nossa vida a Ele é aquilo que Ele já fez por nós. Através do sacrifício que Ele fez por mim, que Ele fez por você, Ele nos convida também a sacrificarmos a nossa vida, a sacrificarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele.
Ou seja, a nossa atitude de dedicar, de entregar a nossa vida no serviço de Deus é resultado do sacrifício que Ele não simplesmente fez por mim, mas que Ele foi por mim. As nossas ações são resultado das suas ações. O que nós fazemos hoje, o nosso serviço a Deus, é como consequência do serviço que Ele foi por nós. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, servindo a Deus, é resultado do que Ele já fez por nós. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, a motivação do sacrifício. O que nós fazemos, o que podemos fazer, é resultado do que Ele já fez. Eu gosto muito de uma frase de Charles Studd, que diz assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Amém? Você pode repetir comigo essa frase? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Presta atenção no que você disse, hein, meu irmão? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim numa cruz, não existe sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Ou seja, todas as nossas atitudes são resultado da sua atitude, são resultado daquilo que Ele fez por nós. O seu comportamento, a sua atitude em servir a Deus, seja o que for, seja no ministério infantil, os atalaios, os intercessores, na liderança de célula, limpando a igreja, seja onde for, mas a atitude de serviço a Deus é resultado daquilo que existe, daquilo que Ele fez por nós. Não existe outra motivação em entregar a nossa vida como serviço a Deus, a não ser o fato de que Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Sabe, gente, isso deve gerar em nós um desafio muito grande. Porque se nós fizéssemos, se nós servíssemos a igreja de Cristo, se nós servíssemos a Deus, por causa de um pastor, por causa de um líder, ou por causa das nossas intenções, nós poderíamos até negligenciar. Mas o nosso serviço a Deus não está relacionado a pessoas, não está relacionado a agradar pessoas, não está relacionada a sonhos alcançados. Não, nosso serviço a Deus está relacionado ao serviço dele por nós. É por isso que o autor disse: pela misericórdia de Deus, ofereço a vossa vida como sacrifício a Deus, como sacrifício a Ele. A motivação de entregarmos a nossa vida com a Deus não é simplesmente agradar um pastor, não é simplesmente agradar um supervisor, não é simplesmente agradar um líder, mas é como consequência daquilo que Ele fez por nós. Sabe, é por isso que o nosso serviço a Deus deve ser o melhor. Sabe, gente, Deus tem me incomodado muito sobre isso. É por isso que quando nós fazemos para Deus, nós devemos fazer o nosso melhor. Mas é impressionante como nos nossos dias isso está tão contraditório. Porque no nosso trabalho, nos nossos objetivos pessoais, na nossa empresa, naquilo que nós queremos, nós suamos, nós choramos, nós sofremos para alcançar os nossos objetivos. Mas quando diz respeito a servir a Deus, qualquer coisa é motivo para não servirmos a Deus. Não damos o nosso melhor, mas na verdade damos o nosso pior. Simplesmente um restinho do nosso dia. Quando na verdade a nossa melhor ação não deveria ser simplesmente num trabalho ou num sonho pessoal, mas deveria ser a Ele, porque Ele que morreu por nós numa cruz. Qual é a sua motivação em servir a Deus? Qual é a sua motivação em fazer as coisas de Deus? A palavra de Deus diz muito claro: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Gente, olha a profundidade desse texto. Maldito, a palavra de Deus está dizendo, aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. E quantos de nós muitas vezes somos tentados a fazer de forma relaxada, a darmos o nosso pior, a se dedicar tão pouco a Deus? Eu não vou perguntar aqui, gente, mas se eu perguntar aqui quantos já se inscreveram para o congresso de célula, eu sei que nós vamos ficar envergonhados. Eu sei que algumas mãos vão se levantar, mas muito poucas. Dedicar um sábado servindo a Deus, ouvindo de Deus, é muita coisa, é o meu sábado de folga. Quando na verdade esse sábado deveria ser o principal sábado do nosso ano. Que é o momento onde nós aprendemos e somos edificados para continuarmos servindo a Deus. Aquilo que nós fazemos não tem como intenção agradar um homem, agradar uma pessoa, levar a bandeira de um ministério, não. Tem como intenção, tem como resultado aquilo que Ele fez por nós naquela cruz.
Ele deu o melhor por mim e por você. Ele chorou, ele sangrou, ele teve medo, ele se sentiu desamparado. Jesus passou por tudo isso, mas ele jamais parou. A dor não era motivo para interromper o ministério de Jesus. E nós? É por isso que o autor nos alerta: pela misericórdia de Deus, ofereçam a vossa vida como um sacrifício a Ele. Por aquilo que Ele fez por vocês, pela graça de Deus, sirvam a Ele. Esse é o desafio de Deus para nós. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é a motivação do sacrifício. Ou seja, a motivação do sacrifício é aquilo que Ele fez por nós. Nós fazemos como resultado daquilo que Ele fez por nós. Uma segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês, que está nesse versículo, que diz assim: apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo. Segundo, a entrega do nosso corpo como sacrifício. Vejam que o autor aqui ele usa a palavra apresentai. Essa palavra no grego significa paristeme. E essa palavra significa ofertar, colocar à disposição, preparar, levantar-se e oferecer. Em outras palavras, o autor está dizendo: coloquem à disposição o vosso corpo como sacrifício vivo. Ofertai, preparai, entregai o vosso corpo como sacrifício vivo. Uma coisa que me chama a atenção nessa pequena palavra apresentai, é porque essa palavra está na voz ativa e não na passiva. Ou seja, o que significa isso? Que na verdade o ato de apresentar não é um ato de Deus que o homem recebe, mas é um ato do homem, está na voz ativa. O autor está dizendo: você apresente a sua vida como sacrifício a Deus. Ou seja, não é Deus que toma a sua vida como sacrifício, mas é você que a oferece, que entrega. É uma ação do homem, é uma atitude do homem em entregar a sua vida como sacrifício. Nós sabemos, e podemos ler isso em toda a Bíblia, que Deus, vendo a dificuldade do homem se achegar até Ele, o que Deus fez? Deus veio até o homem através de Cristo Jesus. E hoje nós somos salvos. Mas agora a atitude pós-salvação, porque nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que Ele fez por nós. Mas agora a atitude pós-salvação de sacrifício é uma ação minha e é uma ação sua. Voz ativa, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Ofereça o vosso corpo, isso parte de você. O corpo se refere à força, se refere a tudo que diz respeito ao corpo que habitamos. Paulo está dizendo: ofereçam o vosso corpo, ofereçam a sua vida, ofereçam os seus sentimentos, ofereçam as suas ações, ofereçam as suas escolhas, as suas decisões, o seu comportamento em serviço a Deus. Ofereçam tudo do que diz respeito ao vosso corpo como serviço a Deus. Deus não quer apenas uma área da sua vida, Deus quer toda a sua vida. Quando nós declaramos aqui durante o louvor, o tempo todo, que Ele é o Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que Ele tem domínio sobre todas as áreas da nossa vida. E é isso que Deus quer. Deus não quer apenas parte do seu corpo como sacrifício, mas a palavra diz bem claro: apresentai o vosso corpo como sacrifício a Deus. É engraçado como nos nossos dias nós dividimos esse negócio de vida espiritual e vida carnal, quando na verdade é a mesma pessoa. E nós pensamos: bom, é a minha vida espiritual, meu ministério, a minha vida dentro da igreja, eu ofereço a Deus. Mas a minha vida financeira, mas a minha vida no meu trabalho, não, isso é meu, isso é eu que cuido. Quando na verdade o autor está dizendo: ofereçam o vosso corpo como sacrifício a Deus. Ofereça tudo que diz respeito a você, as suas ações, todas as áreas da sua vida, como um sacrifício a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer, começou a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, após ter dado orientação pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ou seja, vamos entender esse texto, gente. Olha o que está dizendo nesse texto.
Lucas aqui, tudo indica que é Lucas, ele está dizendo, fiz um primeiro relato ao Teófilo, tudo indica que é o Evangelho de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que, depois de ter dado a ordem aos seus discípulos, foi levado aos céus. Esse texto fala que Jesus terminou aquilo que ele começou a fazer? Não, está falando que Jesus começou a fazer, começou a ensinar, deu ordem aos seus discípulos e foi levado aos céus. Sabe, meu irmão, Deus se entrega para nós, para que nós agora possamos dar continuidade à nossa obra dele. E isso é sacrifício. Jesus ele começa a fazer, Jesus começa a ensinar, deu ordem aos seus discípulos e é elevado aos céus. Ou seja, Jesus ele não termina aquilo que ele começou a fazer. Sabe por quê? Quem vai terminar aquilo que ele começa a fazer somos nós. Ele vai terminar aquilo que foi começado, a propagação do Evangelho, através de cada um de nós. Esse é o desafio de Deus para nós. Acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, deu ordem aos seus discípulos e foi levado aos céus. E que ordem é essa? Você pode ver tanto no Evangelho de Mateus e Marcos, que o último mandamento, a última ordem de Deus para o seu povo foi a mesma. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Essa foi a última ordem de Deus. Jesus começa a fazer, Jesus faz milagres maravilhosos. Jesus começa a ensinar, deu ordem aos seus discípulos, que foi exatamente essa, e foi levado aos céus. É interessante que no Evangelho de Marcos, esse texto que fala sobre o ide de Jesus, essa última mandamento, essa última ordem de Jesus ao seu povo, depois dessa ordem diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e sentou-se à direita de Deus, à destra de Deus. Deus ele deu ordem aos seus discípulos e depois de ter falado, foi elevado aos céus. Ou seja, quem vai terminar aquilo que Cristo começa a fazer, sou eu e é você, somos todos nós. Amém? Essa é a atitude. Ele começa a fazer para que nós possamos dar continuidade a isso. Ele se oferece como um sacrifício na sua vida, para que agora você também venha viver como um sacrifício eterno a Ele. Apresentei o vosso corpo, as vossas ações, a vossa atitude, a força que existe em você, como um sacrifício a Ele. É isso que Paulo estava dizendo quando ele disse, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que hoje eu vivo é para viver na fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo, o sentido da minha vida, a força que existe em mim hoje, é viver na fé no Filho de Deus, porque Ele morreu e se entregou por mim. Paulo cita a mesma coisa, um sacrifício que é resultado de outro sacrifício. Eu vivo para viver na fé no Filho de Deus. E aí Paulo diz, porque Ele se entregou por mim. Ou seja, pelo fato de Ele ter morrido por mim, sendo eu ainda pecador, isso me leva, como diz Charles Studi, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Esse é o desafio para cada um de nós. E sabe, nós vivemos em um tempo, e Deus me leva a pregar isso conturbado sobre isso, porque nós gostamos de ouvir com aquilo que nos agrada. Quando você prega, vou ser sincero para vocês, gente, você prega aqui sobre bênção, e nós temos que pregar sobre isso, porque a Bíblia também ensina sobre isso, isso é uma verdade. Mas o povo adora, levanta a mão, tenta pegar no alto, faz de tudo, dá cambalhota até se precisar. Mas quando se fala sobre sacrifício, isso incomoda o nosso coração. Não é agradável ouvir sobre isso. Assim como também não é agradável falar sobre isso, porque isso é um desafio de cada um de nós. Mas a Bíblia diz bem claro, apresentei as vossas ações, apresentei o seu dia a dia, apresentei o vosso corpo, tudo o que existe em você, como um sacrifício a Deus. Amém? Quantos são um sacrifício a Deus em nome de Jesus? Ou são ou querem ser em nome de Jesus? Amém. Esse é o desafio para nós. Isso é cristianismo. Uma terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês. Não tenho muito tempo. Adoração através do sacrifício. Vejam que o autor disse assim, novamente eu leio o mesmo texto. Rogo-vos, portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Em outra tradução está escrito, esse é o seu culto racional. Terceira verdade, adoração
através do sacrifício. Vejam que o autor nos convida e nos desafia para apresentarmos a nossa vida como sacrifício e termina dizendo: esse é o vosso culto racional. Essa é a adoração que vocês devem oferecer a Ele. Que verdadeira adoração é essa que o autor está falando? A nossa vida como sacrifício. Essa é a adoração que nós devemos oferecer a Ele. Muitas vezes nós ligamos e pastor Humberto fala bastante sobre isso, e nos ensina bastante sobre isso, e precisa ser ensinado, que a adoração não diz respeito somente a louvor, a música, a um cântico. Não, a adoração é uma forma de vida. A adoração é algo que nós vivemos dia após dia, através do nosso serviço. Não está ligado simplesmente a palavras, mas está ligado a atitudes. E é por isso que o autor disse, o fato, em outras palavras, ele está dizendo, o fato de vocês entregarem a vossa vida como um sacrifício vivo a Deus, essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. É usar a sua vida como um sacrifício vivo a Deus. Quando a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, não está falando simplesmente de cânticos e palavras, de pessoas que cantam bonitos, têm boas vozes, não. Mas está falando que Deus procura homens e mulheres que verdadeiramente o adorem, oferecendo as suas vidas como sacrifício a Ele. Homens e mulheres que a prioridade não são os seus sonhos, a prioridade não são aquilo que Deus pode dar, mas são entregar a sua vida por aquilo que Ele é, por Deus. Essa é a verdadeira adoração. Homens e mulheres que vivem por isso, a cada dia, seja onde você estiver, seja no teu trabalho, seja onde estiver, mas homens e mulheres que dedicam a sua vida como um sacrifício a Deus. É isso que Deus procura. Isso são verdadeiros adoradores. E isso não está ligado simplesmente a pastores, a missionários, a pessoas que vivem, que trabalham na igreja, que servem a Deus. Não, isso está ligado a cada um de nós. Todos nós fomos chamados para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Todos nós, seja onde for, esse é o desafio para nós. Sabe, gente, e essa palavra me incomoda, e Deus coloca essa palavra no meu coração, porque eu acho que o secularismo, o nominalismo e tantos outros ismos, eles têm influenciado demais a igreja brasileira. Demais. Eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi um relato de um irmão que foi perguntar para um jovem e perguntou, você é cristão? E sabe o que o jovem respondeu? Ele disse assim, eu sou cristão, mas não sou praticante. Eu sou cristão, mas não sou praticante. Isso tem tomado parte da igreja. Cristão, mas não praticante, como pode ser isso? Um pequeno Cristo que não é praticante. E por mais que é estranho alguém responder isso, eu tenho certeza que você jamais responderia isso, mas muitos de nós vivemos dessa forma. Eu vou para a igreja, entre aspas, eu tenho o título de cristão, sou dessa religião, eu não sou praticante não. Eu não faço muita coisa não, eu só vou, só assisto, sou abençoado, amo a Deus, acredito em Deus, mas não faço nada mais do que isso. Isso tem influenciado de uma maneira muito grotesca a igreja brasileira, e hoje nós estamos vivendo um resultado disso. Pessoas que não querem compromisso, pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso de Deus. Pessoas que querem o sacrifício de Deus, mas também não querem sacrificar a sua vida como sacrifício a Deus. Os nossos sacrifícios, é claro que hoje nós não precisamos mais, como eu já disse, sacrificar um bezerro, uma pomba, nada disso, porque Ele foi o sacrifício eterno por nós. E hoje nós não precisamos sacrificar para sermos perdoados, porque o Cordeiro já foi morto por nós. Mas agora o Cordeiro nos convida a vivermos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não um sacrifício morto no altar, mas um sacrifício com vida, cheio de disposição, cheio de atitude em viver a sua vida em prol do reino de Deus. Esse é o desafio para nós, essa é a verdade que existe na palavra de Deus para nós. Não simplesmente entrarmos na igreja, sentarmos na cadeira e sermos abençoados, não. Mas nós estamos aqui para servir a Deus. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite por aquilo que Ele fez por mim. Porque se não fosse aquilo que Ele fez por mim, eu não estaria aqui. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, diz respeito àquilo que Ele fez por nós. Sabe, e outra coisa importante dentro disso, é que muitas vezes quando nós falamos sobre sacrifício, essa palavra soa de forma negativa. Quando você ouve, é verdade isso, eu também passo por isso. Essa palavra sacrifício, isso te traz um peso.
Isso te traz de uma forma meio negativa. Poxa, sacrifício, nossa, que coisa triste, angustiante, difícil. Mas não, gente. Não tem nada mais feliz, não tem nada mais prazeroso do que entregar a sua vida como sacrifício a Deus. Não tem nada mais prazeroso na vida de um homem, de uma mulher, do que servir a Deus toda a sua vida. Esse é o maior prazer que alguém pode sentir. Eu lembro quando minha avó estava internada, quase morrendo, e ela entrava, assim, as enfermeiras carregando ela entre a UTI, fazendo cirurgia para lá e para cá, para o quarto UTI. E todo momento que ela ia para lá e para cá, ela não ia se queixando, mas ela ia louvando a Deus, adorando a Deus. Sabe por quê? Ela viveu a vida dela toda em prol do reino de Deus. E não tem prazer maior do que dedicar a sua vida para servir a um Deus verdadeiro. Porque dedicar a tua vida para servir o Deus do dinheiro, para servir os teus bens, isso tudo é passageiro, isso acaba, você vai morrer, vai tudo ficar por aí. E nem sempre isso é bênção para a vida dos seus filhos, porque a gente vê no Brasil muitos herdeiros que têm a sua vida destruída por causa da herança. Isso não é coisa boa nenhuma, isso é claro, não estou falando que isso é negativo, mas pode não ser bom. Mas o verdadeiro sacrifício, a verdadeira alegria está em servir a Deus. Sabe, ontem eu estava voltando, eu tinha dado aula no nosso seminário, e quando eu fui para o seminário eu estava muito cansado. Eu lembro no carro, eu dizia para Deus, nossa, eu não conseguia falar, minha garganta estava toda travada aqui, poxa, estou cansado, todo dia ministrando para lá e para cá. Eu fui daquele jeito, eu fui servir a Deus, eu tinha que servir. Mas eu lembro que quando eu voltei, gente, foi uma experiência tão boa com Deus no carro, todo dia tem sido assim. Você volta cansado, eu continuei cansado depois, mas o meu espírito estava vibrando de alegria. E eu pensava, como é bom servir a Deus. E quantos não passaram pela mesma coisa já? Quantos são líderes de célula aqui? Levanta a mão, líder de treinamento. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você tentou inventar uma desculpa para não ir para a célula? Quantas vezes você pensou, poxa, bem que eu não podia ir hoje, né? Bem que eu podia dar uma desculpa, estou com dor de cabeça, seja o que for. Gente, somos humanos, nós passamos por isso. Mas sabe o que é engraçado? Talvez você concorde comigo. Eu passei muito por isso e passo até hoje. Você vai muitas vezes porque você sabe que você tem que ir. Eu tenho que ir, é minha obrigação. Eu estou fazendo para Deus. Mas você está cansado. Se você pudesse dar uma desculpa, você dava. Mas quando você sai da célula, você sai vibrando. Não é verdade? Você sai da célula e vai para cá, você pensa, ainda bem que eu fui. É exatamente assim. Sabe por quê, gente? Oferecer a sua vida como sacrifício a Deus é algo prazeroso, não é simplesmente uma ordem de Deus, mas é o maior prazer que nós podemos sentir como homens e mulheres. O maior privilégio de um cristão é ser participante da expansão do reino de Deus. Isso é prazeroso. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu estava no seminário, e a classe no seminário tinha ido fazer um trabalho de rua numa escola, e trabalhamos, limpamos, pintamos a escola o dia todo. E todos estavam cansados, eram 20 jovens mais ou menos dentro do ônibus, voltando para o seminário. E naquele momento eu estava sentado, refletindo, muito cansado, todo moído. E de repente aqueles jovens começaram a cantar. A gente ficou em pé e começou a louvar a Deus. E naquele momento Deus me lembrou disso. Pedro, quando você me serve, o teu corpo pode estar moído, você pode estar cansado, mas o teu espírito está vibrando, você é feliz. E eu vi aqueles jovens, todo mundo cansado, mas louvando a Deus com tanta alegria. Porque servir a Deus é algo prazeroso. Servir a Deus é o maior prazer que nós podemos sentir. Eu te convido a isso em nome de Jesus. Meu irmão, se você não serve ainda, venha servir. E dê o seu melhor a Deus. Porque como eu disse, se fosse para homens, você nem precisava dar o seu melhor. Mas como é para o Senhor, para aquele que morreu por nós numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para aquele que Deus deu de graça para nós a salvação, Ele merece o nosso melhor, amém? Quantos concordam que Cristo merece o nosso melhor em nome de Jesus? Ele merece, glória a Deus, aplauda a melhor forma que você pode fazer para Ele, em nome de Jesus. Ele merece, o homem pode não merecer, mas Cristo merece o meu melhor. As minhas ações para eles devem ser de todo o meu coração. Vale a pena, meu irmão, se dedicar de um sábado para servir a Deus, de um domingo, de uma madrugada, vale a pena servir a Deus. Vale a pena, porque Ele merece o nosso melhor. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E ainda de pé, eu quero terminar com um texto que Deus colocou no meu coração.
Sabe, como eu já disse, hoje nós vivemos essa crise na igreja. As pessoas querem as bênçãos de Deus. Nós queremos aquilo que Deus pode nos dar, mas não queremos um compromisso com Deus. E sabe, isso me lembra um fato do Antigo